vocês? Como é que foi no final de semana? Tudo certo? Então vamos lá para mais uma semana de estudos, né? Já estamos aí em novembro, eu sei que o ano não terminou, temos muitas coisas ainda para aprender. Hoje nós vamos dar continuidade lá nas operações com números decimais, hoje com a divisão, tá? Nós vimos na aula anterior a adição, subtração e multiplicação, deu para entender, deu? Ótimo, então vamos agora para a divisão, prestem bem atenção. Eu vou fazer aqui vários casos, né, para vocês compreenderem como é que a gente realiza. Nós vamos ter aqui parte inteira dividida por parte inteira. Nós vamos ter parte decimal por parte decimal ou parte inteira dividido por decimal e vice-versa, tá? Então aqui nós vamos ter o 3 por 9. Nossa, professora, mas 3 por 9. Como é que eu vou fazer essa operação se eu tenho 3 para dividir por 9? Então são 3 inteiros para 9 pessoas, vamos supor lá, 3 bolos inteiros para 9 pessoas, ou 3 pizzas para 9 pessoas. Como é que eu vou dividir, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Esse 3, ele é menor do que o 9. Quando aqui é menor do que aqui, a gente diz que não pode dividir. Não pode, então vamos por 0, tá? Vírgula. Agora que eu coloquei esse vírgula 0, porque ele vai dar menor do que o inteiro, tá? Eu vou colocar aqui um 0. Agora eu posso dividir. Então, colocando um 0 e uma vírgula aqui, eu acrescento um 0 aqui, tá? Então, eu vou ter 30 para dividir por 9. 30 eu posso. Vai dar quanto aqui? Qual é o número que vai dar aqui? Na tabuada do 9 que se aproxima do 30. Hein? 9 vezes 3, né? Quanto que é 9 vezes 3? É 27, tá? Então, eu vou fazer uma subtração aqui, ó. Vou emprestar daqui, o 10 menos 7 fica 3, tá? 2 menos 2, 0. Eu posso continuar esta operação. Eu posso acrescentar mais um 0 aqui. E novamente vai dar 3. 3 vezes 9, 27, menos e vai sobrar 3 também. E posso acrescentar um 0 e ir continuando. E sempre vai dar 3, tá? Ele não vai mudar. A gente chama isso de uma dízima periódica. Ela vai continuar sempre o mesmo número. Mesmo que eu coloque aqui, ó. Vai dar 3 vezes 9, 27, tá? Então, ó, se eu dividir 3 pizzas entre 9 pessoas, deu 0,333 milésimos para cada um, tá? Da pizza, o pedaço, né? Viram como ele ficou pequeno? Mas foi possível dividir. Novamente, nós temos um número aqui, ó, que é menor do que o que está aqui na chave, né? Aqui no quociente, tá? Então, vamos ver aqui o 4 agora, né? Dividido por 8. Como que eu vou dividir? 4, né? Pirulitos, 4, vamos supor, 4 folhas para 8 pessoas, né? Então, o que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz aqui, né? 4 não dá para dividir por 8. Nós vamos colocar o 0 aqui, porque ele não dá para dividir. Eu posso até multiplicar aqui, mas eu coloco o 0 e a vírgula e acrescento um 0 aqui. Agora, eu tenho 40 para dividir por 8, tá? 40 vai dar quanto? 8 vezes quanto dá 40? 8 vezes 5, ó. 8 vezes 5, 40. Tá? 0, ó. Essa deu exata. Então, deu meio, né? Deu 5 décimos da folha, tá? Metade de folha para os 8. Então, eu peguei as 4 folhas e dividi ao meio para 8 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Cada uma ganhou metade da folha nessa divisão aqui. Viram? Menos que o inteiro. É uma parte do inteiro. Não vai ser partes inteiras aqui. E agora, 12 por 8. Dá para dividir 12 por 8. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui a continuação dessa operação. Então, 12 eu posso dividir por 8, né? Porque aqui é maior e aqui é menor. Vai dar quanto? 1, porque 8 vezes 1 é 8. Então, aqui eu vou ter 12. Para tirar 8 fica 4, tá? E aqui fica 0. Para eu continuar essa operação, eu posso continuar. Eu vou colocar uma vírgula aqui e um 0 aqui, tá? Então, ficou 40 por 8, dá 5, ó. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0.
Então deu 1,5, né? 1,5. 12 dividido por 8. Então ela terminou em 0. Se eu não continuasse ali com as partes menores que o inteiro, que são os decimais, ele teria terminar com 4, né? E assim eu continuando a operação, fazendo a vírgula e acrescentando o 0 aqui, eu pude continuar e terminar a operação, ó, que ficou exata, tá bom? Agora um outro caso, eu tenho 48 para dividir por um número decimal. Quando acontece isso, que eu tenho números após a vírgula aqui, e não tenho números após a vírgula aqui, eu tenho que igualar as casas, tá? Eu vou igualar fazendo o quê? Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? 2. Então eu vou ter que colocar a vírgula aqui e 2 zeros para ter 2 casas. Agora eu tenho 2 casas, né? Igual aqui. Então agora eu vou cortar a vírgula e aqui. Na verdade eu vou dividir o quê? Vou dividir 4.800 por 32, né? Então vamos lá, quanto que vai dar aqui? 32 ele está mais ou menos próximo, né? Então vai dar 1, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 8 tira 2 é 6. 4 tira 3 é 1. Agora vamos baixar este zero aqui. E agora? 160 por 32. Como é que vai dar? Que número? Lá na tabuada do 32. A gente pode fazer lá, né? 32 vezes 1 já foi, vezes 2, 32, vezes 3, para ver qual que vai se aproximar mais, né? Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, tá longe. 3 vezes 2, 6, 3, 3, 9, também tá longe. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Tá quase perto, vamos ver vezes 5. 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 3, 15, 1, 16. Bem certinho, lá ó, deu 5. Então 5 vezes 32, 160, menos 0, 0, 0. Abaixo o próximo zero. Dá para dividir 0 por 32? Não, não dá, né? Porque 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 3 é 0, tá? Menos aqui, vai dar 0 aqui, uma conta exata. Então, deu 150. Então, 150 vezes cabe 0,32 dentro do 48, tá? Isso que é a divisão, quantas vezes esse número cabe dentro desse, tá? Então, 32 centésimos cabe 150 vezes dentro do 48. Agora, vamos para esta aqui. Agora eu tenho o número depois da vírgula aqui e não tenho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou igualar também aqui. Colocar um zero aqui e cortar a vírgula. Agora eu tenho quanto? 84 dividido por 50. Agora nós vamos lá para outra tabuada. Tabuada dos 50. Essa tabuada é fácil, né? 1 vezes 50 é 50, 2 vezes 50 é 100. Se eu colocar 2 aqui vai passar. Então eu vou colocar 1. 1 vezes 0, 0 vezes 5, 5. 4, 8 tira 5, fica 3. Sobrou 34. Eu posso continuar essa operação. Fazendo o quê? Colocando a vírgula e acrescentando um zero aqui, ó. Então, ficou 340 por 50. E agora? O que eu vou fazer lá? 50 vezes quanto? 5 vezes quanto? Vamos pensar na tabuada do 5 e dá perto do 34. Dá 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Então, aqui vamos colocar o 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 0, 4 e 3 menos 3, 0. Posso continuar colocando mais um zero aqui. E agora, 400 por 50. Eu posso pensar que eu tenho 40 por 5, né? Vai dar 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Agora eu terminei a operação, ó. 1 inteiro e 68 centésimos, tá? Agora aqui, 12 inteiros, 64 centésimos dividido por 4 inteiros. Não tenho número depois da vírgula aqui, ó. E aqui eu tenho 2. Então, quanto que eu vou ter que acrescentar aqui, ó? 1, 2. Então, corta aqui, corta aqui. Então, agora eu vou ter todo esse número para dividir por 400. E agora? Eu vou pegar todo ele, né?
Eu não posso pegar 12, não posso pegar 126, então eu tenho que pegar todo ele. Então, na tabuada do 400, tenho que pensar agora que, na verdade, vezes o 4, né? Que vai dar aqui um número próximo, né? 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8, aqui 4 vezes 3 é 12, né? Vamos experimentar o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Ficou 4 aqui. 6, 0, 0. Vamos continuar a operação. O que nós fazemos? Colocamos a vírgula e acrescentamos o 0. E agora? Eu posso dividir esse aqui por 4? Vamos experimentar aqui vezes 1, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Porque se eu pegasse vezes 2, ia dar 800, ia passar. 0, 4, 2, né? Acrescentando um 0 para eu terminar essa operaçãozinha aqui, ó. Vai dar quanto? 24 por 4 dá quanto? 4 vezes... Quanto? 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, 24. Ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Viu como a conta fechou? Eu continuei ela e ela ficou exata, ó. 3 inteiros e 16 centésimos. Não é difícil, né? Então agora vamos observar aqui, ó. Tenho 1 inteiro e 2 décimos dividido por 6. Então, como é que eu vou fazer essa operação aqui? Primeira coisa, olhar quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1. Aqui eu não tenho nenhum. Vamos fazer ele ficar com 1. Agora cortamos a vírgula. Agora nós vamos dividir 12 por 60. É possível dividir 12 por 60? Não. Vamos colocar 0. Ele não é possível. Vírgula e vamos acrescentar um 0 aqui. Agora eu posso, né? 12 por 6 dá 2, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Então, deu quanto? 2 décimos, tá? 1 inteiro e 2 décimos dividido por 6 dá 2 décimos para cada um. Fácil, né? Então, na divisão, você tem que igualar as casas. Não deu para dividir, é menor 0, mas atentem, que só vou usar o 0, aqui, ó, quando ele for menor, tá? E aqui eu vou usar a vírgula quando eu terminar a operação e quiser continuar e vou acrescentando os zeros, tá? Depois aqui, ó, da vírgula eu vou acrescentando zeros aqui e realizando a operação, tá bom? Lá na apostila de vocês têm essa atividade aqui da divisão para vocês treinarem. Ela está lá na página 33, mais ou menos. A de vocês deve ser outro número, mas veja no dia 22, lá, divisão de números decimais. Na primeira parte tem vários exemplos. Essa primeira parte ali que tem o sublinhado de amarelo é para vocês verem como é que faz a operaçãozinha, se por acaso vocês esquecerem de como o professor explicou. O que vocês podem também é rever o vídeo. Aí vocês têm para armar. Vocês observem que aparece lá na apostila este sinal aqui, ó. Este sinal indica a divisão. Este sinal também indica a divisão, tá? Vocês vão armar desta forma aqui, para resolver, tá? Ali embaixo tem mais uma ali também de exemplo para vocês fazerem. Então, vocês têm o espaço ali para armar as operações e realizá-las, tá bom? Façam com capricho e bastante atenção. Tentem acertar. Então, matemática, nós ficamos por aqui. Aguarde um momentinho que nós vamos para a aula de ciências. Estamos novamente aqui com vocês, agora na aula de ciências. Vamos mudar um pouco o tema da nossa aula, agora vamos falar um pouco do universo, né? Do céu, das estrelas. O nosso tema, então, constelações e mapas celestes, né? Então, as constelações são os grupos de estrelas, que a gente sempre estuda em língua portuguesa, né? A constelação é um substantivo coletivo, né? Que indica grupo de estrelas. O céu, né? Sempre foi, assim, um mistério para os povos antigamente, né? Então, eles observavam aqueles pontos brilhantes, né? As estrelas, e viam formas, assim como a gente vê, às vezes, as formas nas nuvens, né? Também eles viam formas das estrelas e davam os nomes
e usavam também como localização, né? E essas, por exemplo, havia lá uma constelação assim, que era o formato lá de um guerreiro, de alguma coisa, ela sempre ficava numa determinada direção, né? Então, seguir estrelas, já tem até uma história bíblica do nascimento de Jesus, também seguir uma estrela, né? Para achar um rumo. Nós, os navegadores antigos, né? As pessoas que viajavam no deserto, também usavam as estrelas para se orientar, para qual direção eles estavam indo. Então, por isso que se chama de mapa celeste, é um mapa do céu, para se orientar. Mas no céu também podemos traçar um mapa das constelações que existem. Não é que elas existem, é que a gente vê, e a gente vê a forma e a posição que elas estão e formam desenhos, tá? Na verdade, as estrelas elas estão muito distantes umas das outras, né? A constelação mais famosa é o Cruzeiro do Sul, que aparece no hemisfério sul. Inclusive, essa constelação, como vocês podem ver ali, ela está na bandeira do Brasil e também na bandeira do Paraná. E ela serve de orientação, tá? Então vamos ver lá. Vocês têm no livro de vocês, na página 146 e 147, uns mapas lá desenhados, lá com a forma, né? Vocês estão vendo o esquema representado na constelação de Órion, né? As Três Marias são as três estrelas juntas, tá? Aqui nós temos o nome, né? É dado o nome para as estrelas, é dado o nome para as constelações. Nós também temos um mapa aqui das estrelas e das constelações que vocês podem observar. Existem aplicativos, né? Hoje em dia que a gente pode baixar no celular para ver essas constelações lá no céu. Então, dependendo da época do ano, algumas são mais visíveis e outras não, né? Por causa da posição da Terra em relação ao Sol, né? Por exemplo, agora de dia, né? Nós podemos ver as constelações? Sim, elas estão lá no céu, mas nós não podemos vê-las por causa do Sol, que é a estrela mais próxima e brilha muito. Então, por isso que nós não enxergamos, mas as estrelas estão lá. Nós as vemos à noite. Então, vocês estão vendo ali as várias constelações, né? Que podem ser vistas, e a bandeira do Brasil aqui com algumas constelações, inclusive a do Cruzeiro do Sul. Lá na apostila de vocês, a professora colocou um texto lá na aula de hoje, do dia 22, né? Então, tudo que existe no espaço a gente chama de universo, é esse conjunto, né? Estrelas e meteoros, estrelas, planetas, planetoides, satélites, nebulosas, tudo isso faz parte do universo. E tudo o que nos rodeia também faz parte do universo. Ao longo do tempo, muitas teorias surgiram a fim de explicar a origem do universo. Como que surgiu tudo isso, né? A última é a teoria do Big Bang, que é a mais aceita atualmente. Essa teoria afirma que o universo teria surgido há cerca de 13 bilhões de anos, a partir da expansão de toda a matéria que o compõe. Então, expansão é uma explosão, né? Por isso que se chama Big Bang, né? O universo está em contínua expansão, ou seja, os astros estão constantemente se afastando. Então, nada está parado, a própria Terra gira, né? Vocês sabem. O que são as constelações? São agrupamentos de estrelas aparentes, ou seja, imaginados desde tempos remotos por navegadores, poetas, astrônomos e outros. A princípio, esses observadores atribuíam formas a esses conjuntos de estrelas, imaginando desenhos de pessoas, objetos, animais. Na antiguidade, as constelações tinham grande importância, sobretudo na agricultura. Atualmente, elas são utilizadas apenas pelos astrônomos para indicar direções no universo e facilitar reconhecimento no céu. Pensa, antigamente as pessoas, vejam, as caravelas lá do Pedro Álvares Cabral seguiam as estrelas. Era o que eles tinham para seguir. Você largava no mar e olhava para o céu, né? Hoje tem GPS, tem por satélite, né? Não é difícil, né? Não era antigamente, né? Bem mais fácil de se orientar. Aqui, então, nós temos as imagens, ó, que eu coloquei na apostila lá, que vocês podem observar, né? A constelação do Cruzeiro do Sul, que é uma das mais conhecidas, né? Então, por que é Cruzeiro do Sul? Porque se você traçar uma linha, vai formar uma cruz. E tem o nome das estrelas ali, veja que interessante, ó. A Rubídia, que está em cima, né? A Pálida, a Mimosa e Magalhães. E ainda tem uma que se chama Intrometida, que ela tá ali do ladinho, tá? Aqui aparece o Cruzeiro do Sul na bandeira do Brasil também, e o nome das estrelas no céu no dia da independência do Brasil. Foi que era assim que estava
projetado, então foi projetado na nossa bandeira, por isso que a nossa bandeira ela é difícil de se fazer, né? Então ali, depois vocês têm um exercício também falando sobre isso. E eu trouxe aqui uns slides, um videozinho para vocês prestarem atenção um pouquinho aqui sobre essas constelações, tá? No céu, prestem atenção. Olha, Mourão, quanta estrela! Uma estrela cadente! Rápido, Mourão, faz um pedido! Já imaginou se a gente pudesse ir lá em cima no céu, brincar com todas aquelas estrelas? Mourão, você está vendo aquelas 3 estrelas ali? Elas são conhecidas como as 3 Marias. Em outros lugares, são os 3 reis, em homenagem aos 3 reis magos. Essas 3 estrelas fazem parte da constelação de Órion, o gigante das lendas gregas. Onde hoje é o Brasil, os índios olhavam as mesmas estrelas e viam um velho pajé, apoiado em seu cajado. Todos os povos olhavam as estrelas e viam desenhos e figuras, as constelações. As estrelas eram sempre as mesmas, mas cada povo criava constelações diferentes. Será que eu também posso criar minhas próprias constelações? Ah, por que não? As constelações reproduzem no céu o imaginário de muitas culturas. Uma constelação é um arranjo de estrelas ao acaso que representa uma figura com algum significado simbólico. Uma constelação também pode corresponder a uma região escura ou clara do céu, associada a uma imagem, principalmente dentro da Via Láctea. Uma das constelações mais conhecidas entre nós é a do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul fica numa área muito rica para a contemplação do céu, onde encontramos várias estrelas e uma região ora mais clara, ora mais escura na Via Láctea. Bem aqui, ao lado da cruz, fica uma mancha mais escura. O povo criativo apelidou essa área de Saco de Carvão. Se pudéssemos viajar para o rumo do Cruzeiro do Sul, veríamos a cruz se desmanchar. Não há necessariamente nenhuma relação de proximidade física entre as estrelas de uma constelação. Essa estrela na base do Madeiro Maior, a mais brilhante desse conjunto, conhecida como Estrela de Magalhães, está a cerca de 359 anos-luz de nós, enquanto essa intrometida aqui, que ganhou o apelido por atrapalhar a perfeição da cruz, está perto de 59 anos-luz de nossos olhos. O Cruzeiro do Sul é uma constelação pequena e fica próxima de outra que ocupa uma área bem maior e representa a figura mitológica de um centauro, uma fusão imaginativa de homem e cavalo. As estrelas que representam suas patas fazem parte de uma constelação de fundo negro. Elas são os olhos de uma jaguatirica para algumas etnias de índios brasileiros, ou os olhos de um puma, ou da nossa sussuarana para povos antigos da América Andina. Só mesmo quem vive em lugares sem poluição luminosa e está acostumado a conviver com animais desse tipo poderia criar constelações assim. Numa noite brilhante de verão, no nosso céu virtual, viajaríamos para o oeste em busca da constelação típica desta estação aqui no Hemisfério Sul. Vejam só que ali estão as 3 Marias. Pois é, elas fazem parte de uma grande constelação que representa a figura de um caçador a quem os gregos antigos deram o nome de Órion.
Esse é um bom exemplo da variedade de cultura simbolizada no céu. As Três Marias, tão famosas, ou os Três Reis Magos em alguns lugares de Portugal, se transformam no cinturão de um gigante caçador para os gregos antigos e no cabo de uma enxó para índios amazônicos da etnia tucano. A União Astronômica Internacional aproveitou a tradição das constelações criadas pela cultura greco-romana para dividir o céu em 88 áreas com fronteiras bem estabelecidas. Elas são as constelações oficiais para os astrônomos. A gente pode buscar e até brincar de criar constelações, inventar e rever mitos e belas histórias sobre o céu. Identificar constelações é uma atividade de contemplação que exige um pouco de paciência, mas que guarda grandes recompensas. Até o próximo ABC da Astronomia. Viram que legal? A gente pode ler o céu também, as estrelas, né? Às vezes a gente não tem costume de olhar para o céu, nem de dia nem de noite, mas comecem a apreciar, né, o pôr do sol, as cores e o anoitecer, as estrelas que vão aparecendo por primeiro, que às vezes nem são estrelas, sabiam? Eles são planetas que brilham com o sol e nós vemos refletido aqui. Então observe no entardecer qual que está aparecendo primeiro, se ela aparece perto da lua, né? Então, e brinquem de ver imagens lá, é muito legal isso, né? Conhecer um pouquinho do céu e dessas constelações. Então ficamos por aqui hoje, nos vemos amanhã. Tchau!